Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares e hoje a gente vai retomar o nosso conteúdo de isomeria, né? E a gente vai terminar também nesta aula, tá bom? A gente já falou na semana passada um pouquinho sobre a isomeria, né? Falar um pouquinho sobre o que é a isomeria e a isomeria plana, e hoje a gente vai falar sobre as isomerias espaciais, tá certo? Então vamos lá, né, meninos? Como a gente já tinha comentado anteriormente na nossa aula de isomeria, que a isomeria ele é um fenômeno na qual dois compostos diferentes apresentam a mesma forma molecular e diferentes formas estruturais, né? Então, a isomeria vai ser sempre o quê? Dois compostos, tá certo? Onde eles vão ter que apresentar a mesma quantidade de elementos, né? Nessa comparação. Tem o composto A e o composto B, então a quantidade de elementos que envolvem um deve ter no outro também, né? A mesma quantidade. Lembrando que isômeros é uma palavra que vem do grego, que significa iso igual mero partes. Então isso é a isomeria. Então, para ser um composto isomérico, ele tem que ter a mesma quantidade de elementos, ou seja, a mesma fórmula molecular. Quando a gente falou sobre os tipos de isomeria, a gente comentou que existe a plana, que a gente já falou na aula passada, e a espacial, tá certo? Então hoje a gente vai focar na espacial. A isomeria espacial, né, é aquela que pode ser explicada por meio da estrutura, fórmulas espaciais, também chamado de estereoisômeros. Ou seja, as isomerias espaciais elas vão estar sempre em um plano rotacional, em um plano de tridimensionalidade. Tá certo? Então, os isômeros espaciais eles são divididos de duas formas: o geométrico e o ótico. E a gente vai analisar agora cada um desses, tá certo? Na isomeria geométrica, ela também pode ser chamada de isomeria cis-trans, né, que ela é mais conhecida dessa forma, isomeria cis-trans. Os compostos têm a mesma forma estrutural plana, mas os grupos ligantes, né, se posicionam de forma diferente no espaço, Gente, aí vamos lá. É muito cuidado quando a gente vai olhar essas isomerias cis-trans, porque isso daqui é um tipo de conteúdo muito comum de cair em vestibular em Enem. Tá? Vira e mexe o Enem traz alguma coisa sobre isomeria cis-trans e até mesmo sobre a isomeria óptica, né, que a gente já vai ver. Mas isso aqui é bem comum do Enem, principalmente no vestibular da UVA, tá certo? Quem está se preparando aí para o vestibular da UVA, tá? Sempre cai uma questão de isomeria, tá certo? Nesses exames. Bom, e aí retomando aqui, quais são as condições para que aconteça a isomeria cis-trans? A primeira condição é que os meus compostos, né, eles apresentam uma ligação dupla. Tá? Ele deve ter um composto aberto, e esse composto aberto deve apresentar uma ligação dupla, mas os ligantes, né, tem que ser o quê? Diferentes. E a segunda condição é em compostos fechados, né? Quando eu tenho um composto que ele é cíclico e os seus ligantes obrigatoriamente também tem que ser o quê? Diferente. Na primeira condição, né, quando o composto apresenta uma dupla ligação. Então, aqui o composto, né, no seu plano de tridimensionalidade, e eu vou ter aqui a primeira condição, a ligação dupla. Certo? Eu tenho aqui uma dupla ligação entre dois átomos de carbono, uma dupla ligação entre dois átomos de carbono. Tá certo? Bom, agora assim, professor, mas eu não entendi muito bem. Você fala que para ser isômero tem que ter a mesma quantidade de envolvidos, de elementos. Certo? Então vamos lá. Eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos. Eu tenho 2 hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios. Eu tenho 2 cloros, tenho 2 cloros. Então, a primeira coisa, quando eu tenho o conteúdo de isomeria, é que eu vou ter compostos onde deve apresentar a mesma forma estrutural, ou seja, a mesma quantidade de elementos que devem ter em uma substância, deve ter em outra. Agora, quando eu falo isomeria geométrica, né, a primeira condição para que isso aconteça é que esse meu composto apresente uma ligação dupla. Bom, eu tenho a minha dupla ligação aqui, não tenho? Então, ele é geométrico. Agora eu vou classificá-la enquanto isomeria cis e isomerias trans. Como é que eu classifico um e outro? Os compostos chamados cis são aqueles que em um plano eles têm radicais iguais. Por exemplo, os dois aqui de baixo são os hidrogênios. Os dois de cima são os cloros. Então quer dizer que em um mesmo plano eu tenho substituintes, né, ou radicais iguais. Então essa isomeria é cis. Quando é que eu vou ter o trans? É quando os meus substituintes ou os meus ligantes estão na transversal. Ou seja, eu tenho um cloro aqui embaixo
e um cloro aqui em cima. Então, estão na transversal. A mesma coisa acontece com o hidrogênio. O hidrogênio em cima e o hidrogênio embaixo. Então, ele está na transversal. Então, é assim que eu identifico quando ele é cis e quando ele é trans. Tá certo? Bom, agora a gente tem que lembrar do seguinte. Eu tenho aqui um exemplo, né, da condição, a ligação dupla, e tenho aqui os meus radicais. Uma das coisas que eu tenho que perceber é o seguinte, que para ele ser isômero geométrico, o radical 1, que é esse, obrigatoriamente tem que ser diferente do radical 2. E o radical 3, obrigatoriamente tem que ser diferente do radical 4. O que isso implica dizer? Né, que para ele ser isômero, esses radicais 1 e 2 tem que ser diferentes. 3 e 4 também. Por exemplo, aqui eu tenho cloro e aqui eu tenho hidrogênio. Eles são diferentes. Ótimo. Aqui eu tenho um cloro e tenho hidrogênio. Eles são diferentes. Ótimo. Mas se aqui, por exemplo, fosse um outro hidrogênio, então eu já não teria mais a condição de ser um isômero geométrico. Tá certo? A mesma coisa poderia ser aqui. Eu tenho um cloro aqui e no lugar desse hidrogênio fosse um outro cloro. Também não existiria isomeria geométrica. Tá certo? Bom, vamos agora para a segunda condição de isômeros geométricos, que é quando os compostos são fechados, são cíclicos. Quando o composto é fechado, ele é cíclico, ele também pode ter isomeria cis e trans. Mas como é que eu vou identificar? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai analisar em um lado, né, desse composto e vai analisar seus ligantes. Por exemplo, eu vou pegar essa primeira parte, estão vendo aqui, ó, onde a seta apresenta? Eu tenho, ó, ele é fechado, não tem a dupla, não é isso? Mas vamos analisar os seus substituintes ou radicais, tá certo? Ó, cloro aqui em cima, o hidrogênio aqui embaixo. São diferentes? Ok. Agora analisem aqui, ó, eu tenho um hidrogênio e um hidrogênio. Então, nesse caso, aqui ele não apresenta uma isomeria. Mas esse composto, por ter um plano rotacional, ele pode, em um outro dos lados, né, em uma das faces desse composto, apresentar essa isomeria, como é o caso aqui, ó, desse plano, onde eu tenho, ó, o cloro e o hidrogênio, um cloro e um hidrogênio, ou seja, radicais diferentes, né? Um do 3, um do 2, o 3 do 4. Então, ele segue os parâmetros, tá certo? E aí, vamos analisar enquanto cis e trans. Se no mesmo plano eles estão iguais, os ligantes ou substituintes, cis. Se estão na transversal, é trans, tá certo? Ó, analise que os dois para cima são os cloro, então é cis. Se eu tenho um cloro e um hidrogênio para cima, então é trans, então dá transversal, tá certo, meninos? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a isomeria óptica. Gente, falando sobre a isomeria óptica, a gente tem que lembrar essa questão do plano polarizado. E o que é esse plano polarizado? É quando uma luz, ele reflete em um prisma, tá certo? E esse prisma faz com que a trajetória da luz mude. Então, a gente tem uma diferença, né, nessas angulações na questão da visão. Por exemplo, quando a gente olha para a água e a gente percebe que a gente coloca uma caneta e a caneta está distorcida, então isso é a relação desse plano polarizado, tá certo? Então, quando é que eu vou ter uma isomeria óptica? Né? Quando acontece esse desvio do plano polarizado, tá certo? Então, quando ele desvia para a direita ou ele desvia para a esquerda. Tá certo? São substituintes opticamente ativos, são os que têm a propriedade de desviar o plano de vibração da luz polarizada, tá certo? Que foi o que a gente analisou e disse agora. Mas quando a gente fala nesses compostos, algo mais simples, como é que a gente pode entender? A isomeria óptica, ela vai ser aquele caso particular de isomeria espacial que ocorre em moléculas quirais. Então, para que aconteça a isomeria óptica, eu tenho que ter a quiralidade. E o que é essa quiralidade? O que é esse termo quiral? Ele se refere à ausência de simetria, ou seja, ele é assimétrico. Professor, ainda não entendi isso. Vamos analisar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um composto, né? um composto orgânico, um átomo de carbono ligado a 4 ligantes diferentes. Tá? Perceba, ó, o pretinho é o carbono, né? Tá ligado ao azul, a um verde, a um vermelho e a um branco. Isso quer representar o quê? Que cada ligação do átomo de carbono ela é diferente. Se ela é diferente, quer dizer que ela não tem uma simetria, não tem uma igualdade. Se não tem igualdade, eu tenho o termo chamado quiral, ou seja, eu tenho um carbono quiral. Então, o que é essa quiralidade? É quando eu tenho um carbono onde as suas 4 ligações são distintas, são diferentes. Vamos analisar esse exemplo aqui ao lado, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, esses 2 carbonos. Ah, professor, outra coisa. Tem alguma forma de eu identificar em uma estrutura? Bom,
Algumas figuras normalmente apresentam um asterisco, né, na parte superior do átomo do carbono, bem aqui, ó, representando que este átomo ele tem a quiralidade. Mas vamos analisar. Eu tenho, por exemplo, aqui o carbono, né, esse daqui, ligado a um hidrogênio, ligado a um C+O, né, ligado a uma C+O, OH, que é um ácido carboxílico, tá certo? Ligado a um álcool. Então, ó, 1, 2, 3 ligantes diferentes. A quarta ligação é a ligação do carbono com o resto da estrutura. Então, consequentemente, os seus 4 ligantes são o quê? São diferentes. A mesma coisa vai acontecer com o outro átomo de carbono aqui ao lado. Ele vai estar ligado a um hidrogênio, vai estar ligado a um carbono com uma parte da estrutura, a um grupamento metil e a um grupamento orgânico, né, da função ácido carboxílico. Então, esses dois átomos aqui, esses dois átomos de carbono são quirais. Outra coisa, um composto quiral ele pode ter mais de uma isomeria óptica ele pode ter mais de um carbono quiral, tá certo? Como nesse exemplo aqui, ele tem 2 carbonos quirais. Uma molécula quiral não é idêntica à sua imagem no espelho, que é chamado de sobreponíveis, tá? Se a gente analisar nossas mãos, né, se a gente colocar uma mão em cima da outra, a gente percebe que elas não têm uma igualdade. A mesma coisa que olhar no espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê o nosso lado inverso, tá certo? Então, isso é que a isomeria óptica ela traz. Quando a gente pega um composto e eu coloco ele em um espelho, eu vou obter o outro lado do composto, que consequentemente é uma substância diferente, tá certo? As moléculas quirais não possuem plano de simetria, ou seja, não tem um plano de igualdade, tá certo? O carbono assimétrico é um carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes. Observação: o carbono assimétrico também pode ser denominado de quiral, estereocentro ou estereogênio, tá? São nomes que podem estar ligados, né? E pode aparecer até na prova, ou até mesmo o Enem cobrar alguns desses nomes e a mesma coisa, o mesmo significado, tá certo? Gente, obrigado pela atenção, tá certo? A gente termina por aqui. Até a próxima aí. Tchau, tchau.